Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. No vídeo passado nós adentramos a seção 1.3, onde nós estamos falando da existência do limite e limites laterais. Lá nós fizemos uma consideraçãozinha sobre a utilização do GeoGebra para esboço de gráficos. A gente vai perceber que o esboço gráfico vai desempenhar vai ser uma ferramenta bastante útil para a gente a partir de agora, para entender os conceitos que a gente vai estar estudando a partir desse vídeo aqui. Conceitos esses que vão desde limites laterais, que a gente vai estar vendo agora, como continuidade, e também até o conceito de derivada, conceitos muito importantes dentro do cálculo. Então, quando a gente observar a ideia geométrica da coisa, vai ficar um pouco mais fácil da gente compreender aquele conceito. Então, eu recomendei lá que você utilizasse o GeoGebra. Mas você pode utilizar o software da sua preferência, desde que ele esboce gráficos. Nesse vídeo, inclusive, aqui eu vou estar fazendo a utilização do Jupyter Notebook, essa própria plataforma que você está vendo aqui. Você pode também estar aí no Google Colab. Funciona da mesma forma. Então, gente, vamos retomar aqui o exemplo do vídeo passado. Então, considere a função f definida sob r asterisco, quer dizer, os reais exceto o zero, dada por f de x igual a módulo de x sobre x, cujo gráfico é dado por. Então, o gráfico de módulo de x sobre x ele é um gráfico binário. Ou ele é -1, ou ele é 1 nos pontos do seu domínio. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu pegar um número negativo, o módulo de um número negativo é o próprio número, só que positivo. Então, por exemplo, -2. Módulo de -2 é 2. Só que eu vou dividir por -2. Então, 2 por -2, -1. Então, sempre que eu dividir o módulo de um número pelo próprio número, e esse número for negativo, eu vou ter saída -1. Por outro lado, se eu pegar um número aqui, por exemplo, 2, módulo de 2 é 2. Dividido por 2, dá 2 sobre 2 dá 1. Então, quando eu pego um número positivo, eu tenho saída 1. Então, ou a saída é -1 para uma entrada negativa, ou a saída é 1 para uma entrada positiva. Tá certo? Então, vamos olhar esse gráfico aqui do ponto de vista de limite quando o x tende a zero. Aqui, ó, x está tendendo a esse pontinho aqui, zero. Ó. Zero aqui em x. Então, note que limite x tendendo a zero de f de x não se aproxima de um único valor. Por quê? Vindo pela esquerda, que a gente pode pensar assim, eu me aproximo de -1, e vindo pela direita, ó, minha altura é 1, minha imagem é 1. Por exemplo, considerando a aproximação pela esquerda, que eu vou escrever assim, 0 menos, ou seja, estou me aproximando por aqui, ó, do zero, ó, na direção do zero, temos que o limite x tendendo a 0 menos de fx é o quê? -1. Por outro lado, considerando a aproximação pela direita, escreveremos o quê? 0 mais. Temos que o limite x tendendo a 0 mais de fx é 1. Estou vindo por aqui agora, ó, na direção do zero. Ó. Minha função está indo para a altura 1. Portanto, de acordo com a definição 1, o limite não deve existir. Podemos então definir os limites laterais. Vamos só voltar na definição 1 para a gente entender melhor essa afirmação de que o limite não existe. Olha, a definição 1 é a definição de limite mesmo, a primeira definição que a gente viu na matéria. Então, ó, suponha que f de x seja definido quando x está próximo ao número a. Então, escrevemos limite x tendendo a de f de x igual a L, L tem que ser finito, e dizemos o limite de fx quando x tende a A é igual a L, se pudermos tornar os valores de fx arbitrariamente próximos de L, tanto quanto queiramos, tomando x suficientemente próximos de A por ambos os lados, mas não iguais a A. Ou seja, o que ele está dizendo é que quando eu me aproximo pelos dois lados, eu tenho que chegar no mesmo resultado. Por exemplo, no primeiro exemplo que nós vimos, eu tinha essa função aqui, estava me aproximando o quê? Do 3 pela esquerda e pela direita. Ó. Pela esquerda, me aproximando de 3 e pela direita. O que acontece com a minha função? Ela está se aproximando de 7. Então, nesse caso, a gente viu depois, aprendeu até como calcular, vimos que o limite, de fato, dessa função era 7. Mas nesse exemplo nosso aqui, gente, se você observar bem, vindo por um lado de 0, eu estou indo para -1 e por outro, está dando 1. Então, não está casando. Então, a ideia, o limite vai existir quando a função ela se aproximar um pedaço do outro em torno daquele ponto. E aqui não. Ó. Uma parte está aqui em -1, outra parte está afastadona, está lá em 1. Então, não tem o limite. Tá certo? Isso nos motiva a falar da ideia de limite lateral. Embora não exista o limite, mas nós vimos que nós conseguimos calcular lateralmente os limites. Eles não coincidiram, mas lateralmente eles existem. Isso aí está posto nessa definição aqui. Certo? Então aqui eu tenho um limite lateral esquerdo e um limite lateral direito. Ideias que a gente já vem utilizando, a gente só está formalizando agora. Então, suponha que f de x seja definido quando x está próximo ao número O. Então escreveremos o limite x tendendo a A menos, tem um menos aqui, de f de x igual a L,
e dizemos o limite lateral esquerdo de fx, quando x tende a pela esquerda, né, quando eu estou vindo pela esquerda, né, é igual a L, se pudermos tornar os valores de fx arbitrariamente próximos de L, tanto quanto queiramos, tomando x suficientemente próximos de A pela esquerda, ou seja, inferiores a A, mas não iguais a A. É o que a gente fez lá na nossa tabela no começo, ó, nessa parte aqui, ó. Então eu estou me aproximando de 3, ó, pela esquerda. Então só estou olhando essa parte aqui da tabela. Agora nós vamos pegar a aproximação de x pela direita, é o outro limite. Então, suponha que x seja definido quando x está próximo ao número L. Então, escrevemos limite x tendendo a mais, ó, A pela direita de fx é L, e dizemos o limite lateral direito de fx, quando x tende a pela direita, ou seja, por valores maiores que A, é igual a L, se pudermos tornar os valores de fx arbitrariamente próximos de L, tanto quanto queiramos, tomando x suficientemente próximos de A pela direita, mas não igual a A. Então, nós temos aqui o quê? Uma aproximação agora lateral pela direita, ó, por aqui, ó. Por exemplo, no caso aqui, nosso A aqui é 0. Né? No caso lá do início, né, onde nós tínhamos o 3, ó, A igual a 3, então aqui eu estou estudando lateralmente pela esquerda e aqui lateralmente pela direita. Tá certo? Opa, esse exemplo aqui. O outro também, né? Fizemos sempre uma tabela com valores inferiores e outra com valores superiores, mas sempre se aproximando do valor que a gente está estudando no limite. Tá certo? Aí o que acontece, gente? Existe uma relação entre os limites laterais e o limite mesmo da função. Ela está exposta nesse teorema aqui, que é o teorema 2, que ele fala quando o limite existe em função dos limites laterais. É quando os limites laterais casam no mesmo valor. Então, limite x tendendo a A de f de x existe é igual a L se e somente se o limite lateral esquerdo, ou seja, x tendendo a A menos A pela esquerda de fx, é igual ao limite lateral direito, x tendendo a A mais de f de x, e tem que ser igual a L, ou seja, é como se minha função ela estivesse indo para o mesmo ponto quando eu olhar lá no x, ó, ela está indo para o mesmo local, as duas partes da curva, o que, por exemplo, não ocorreu aqui. Ó. Então aqui eu estou indo para menos 1 e aqui para 1, tá certo? Então, nesse sentido, né, eu ressalto, né, a importância do esboço gráfico. Ficou muito mais fácil, pelo menos na minha visão, né, de entender essa ideia olhando para esse primeiro gráfico, né, que é um gráfico de uma função que não tem um limite ali em zero, né, e também vai ficar fácil quando a gente vê uma que tem. Né, mas para isso a gente vai precisar ver o esboço gráfico. Aí no vídeo passado eu falei do GeoGebra, aí eu me lembrei que eu tinha uma playlist no meu canal que chama GeoGebra Tutorial, botei até o link dela aqui, e lá tem alguns vídeos que eu recomendo para quem está fazendo cálculo 1. Né, são 6 vídeos na playlist, depois vou acrescentar mais, mas os 4 primeiros, eles são interessantes para quem está fazendo cálculo 1. O primeiro deles é uma visão geral, depois inserindo gráficos, importante esse aqui, depois inserção e personalização de pontos, funções e vetores, e quarto vídeo, ferramentas associadas a funções e cálculo diferenciado. Esse aqui você pode assistir um pouco depois, né? Deixa correr um pouco mais, porque vão ter outras ferramentas, tá certo? Então, esses 4 primeiros vídeos aqui eles são interessantes, né? Porque eles têm relação com o que a gente está estudando. Os outros 2 são sobre vetores, né, e gráficos 3D, a gente não vai mexer na disciplina, mas se quiser você pode assistir também se você estiver vendo esses assuntos. Então, aí eu faço, né, sempre essa ressalva, escolha o software da sua preferência. Nesse vídeo aqui, nos 2 exemplos que eu vou estar citando, são exemplos bem simplesinhos, eu vou estar utilizando o próprio Jupyter Notebook para estar esboçando gráfico. Só que a diferença é que, quando você utiliza o Jupyter Notebook, você tem que escrever o código. O código ele é bem simples de ser entendido. Você vai ver que no exemplo 7 e 8 aqui eu uso basicamente o mesmo código, eu só mudo algumas pequenas partes. Tá certo? As partes, digamos, editáveis, né? O resto é só copia e cola. Então, exemplo 7. Considere essa função aqui. Ó. A minha função ela é dada por f de x igual a x ao quadrado se o x é menor que 1 e 2 se o x é maior ou igual a 1. Ou seja, você tem 2 sentenças definindo essa função. Então, se tiver uma entrada, por exemplo, 7, ela entra onde aqui? Aí 7 é maior que 1, então a saída de 7 é 2. Mas se eu jogasse menos 1, menos 1 é menor que 1. Então eu pegaria menos 1 ao quadrado, daria 1. Seria a saída do menos 1, seria 1. Então aí eu vou ter que, sempre quando eu jogar um valor, eu vou ver se ele está nesse intervalo ou se está nesse. Aí surge uma coisa interessante, né? Uma perguntinha. Determine os limites laterais e o limite quando x tende a 1, ó, que é esse pontinho aqui de junção. Ó. Todos os outros pontos são fáceis. Por quê? Ou eles vão cair nessa função, ou o limite vai ser 2, ou o limite vai ser o quadrado do número. Mas o 1, ele é o ponto de emenda dessa coisa. É tipo isso aqui, ó. Foi um ponto de emenda do gráfico, infelizmente o gráfico não se emendou, por isso não teve o limite. Tá certo?
Então, nesse caso aqui, gente, ó, o que nós temos? Temos que o limite x tendendo a 1 menos é quem? O que é 1 menos? São os valores menores que 1. Então, eu vou usar a função de cima, ó. Limite x tendendo a 1 menos x ao quadrado é o quê? É 1 ao quadrado, que vale 1. Por outro lado, o limite x tendendo a 1 mais é o quê? X maior ou igual a 1, ó. Eles estão aqui. Essa função é constante. A gente já viu que o limite dela vai ser sempre o quê? 2, independente do ponto. Né? Então, 1 e 2, o que acontece? Os laterais existem, né? O lateral esquerdo em torno do 1 é 1, o lateral direito em torno do 1 é 2, porém o limite mesmo não existe, por quê? Porque não houve um casamento desses dois, ó, não houve uma junção deles, como é exigido aqui no Teorema 2, é um se somente se. Ou seja, se os limites existem e são iguais, então esse limite existe, se esse limite existe, então esses dois limites têm que existir e ser iguais. E também as negações, né? Se esse limite aqui não existir, então não pode acontecer algumas dessas condições aqui, ou se alguma dessas condições não acontece, isso aqui também não acontece. Isso é tudo aula lá de lógica, né? Quem for meu aluno de lógica, mais ou menos vai conseguir ler esse teorema aqui de boa. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um código aqui abaixo que faz um esboço deste gráfico aqui, para a gente ver que graficamente a coisa é muito simples mesmo. Aqui primeiro eu tenho a importação de bibliotecas necessárias. Se você não está por dentro do Python, você pode ir mexendo um pouquinho no código. Aqui tem partes do código que são editáveis, por exemplo, essa parte aqui, né, esse aqui, né, esse carinha que o x menor que 1, a depender do gráfico que você tiver, né, do ponto de junção aqui, você também edita ele. Então, assim, dá para você ir mexendo e aprendendo por aqui. Se você quiser estudar um pouquinho sobre a linguagem Python, o Jupyter Notebook, que é esse ambiente aqui, eu recomendo uma playlist aqui do meu canal, que é essa aqui, ó. Tá aqui. Vamos aqui no meu canal. Mostrar que é Curso Python com Jupyter Notebook, o nome da playlist. Então lá tem uma série de vídeos, tá certo? Ó, Python com Jupyter Notebook, certo? Lá, galera. Então você clicando aqui, ó. Aí quem quiser pode pedir aí nos comentários, tá certo? Então tem uma porção de vídeos, são 164, deve ir até 170, né? Eu ainda não encerrei ela, né? Então aqui tem muitos vídeos, tá certo? Aqui ensina bastante coisa. Então é interessante você ir mexendo, né, principalmente com a linguagem Python, porque é uma linguagem do momento. Né? Então, assim, eu recomendo aí alguns dos vídeos. Né? Pode ser que durante as aulas eu recomende um ou outro específico, né? Porque a playlist é muito grande, né? Não dá tempo da gente ver tudo. Né? Mas, se não for pela minha playlist, seja pela de qualquer outro aí. Mas não deixe de estudar a linguagem Python. Tá certo? Então, gente, eu tenho aqui a importação das bibliotecas, né, que eu vou precisar. Né, porque tem funções que não são nativas, eu preciso chamar elas. E aqui eu tenho a definição da minha função. Observe a definição aqui. Ó. dff de x, então mais ou menos eu já utilizei essa notação inicial aqui. Agora, a partir daqui é que muda um pouquinho. Aqui é, se o x for menor que 1, ele vai retornar o quê? O quadrado de x. Do contrário, vai retornar o quê? 2. Aí aqui eu tenho uma vetorização de f, né, porque é uma forma mais fácil de estar trabalhando, tá certo? De esboçar gráficos. E aqui eu tenho o x1, ele vai ser o quê? A primeira parte do intervalo, ou seja, antes de 1. Nesse caso, quando a gente estuda limite, né, em torno de um ponto, a gente não precisa botar a função de menos infinita a mais infinita. Não, a gente pode escolher um intervalinho em torno daquele ponto. Por exemplo, eu peguei o intervalo menos 2, 3. Porque o x igual a 1 está dentro desse intervalo. Então eu vou esboçar o gráfico só desse pedacinho. O restante não me importa, só me importa perto do 1. Então eu dividi aqui. x1, minha primeira parte, né, que vai atuar a função de cima, vai ser de menos 2 a 1, saltando de 0.1 em 0.1. Então esse arrange faz isso. Ele gera uma malha de pontos, que vai de menos 2 até, se eu não me engano, perto aqui do 1, se eu não me engano, vai para 0.99, tá certo? Saltando de 0.1 em 0.1, ou seja, menos 2, menos 1.99, menos 1.98, tal, até chegar em 1, que é o nosso ponto problemático. E aí, o outro intervalo é de 1 até 3, para completar isso aqui. Ó. Então, eu tenho aqui 1, 1.01, 1.02, tal, até chegar em 3. Então, eu gerei essas duas malhas. Aí, eu fiz a vetorização aqui das saídas, né, que é os f's, né, das funções, tá certo? As saídas aqui. Quer dizer, o y ele vai atuar aqui na vetorização de x1 e na vetorização de x2, e aí eu vou plotar, né, os eixos x e y, tá aqui, ó, adicionando linhas de referências x e y, que é os eixos x e y, aqui está a largura, aqui está a cor, vai ser preto, você pode editar se quiser. Aqui é o grid para aparecer uma gradezinha, para ficar mais fácil para a gente ver, e aqui é a plotagem, né, da primeira parte da função, né, que é a parte que tem o x ao quadrado, que é o x1, y1, as primeiras entradas, e depois tem as segundas entradas, x2 e y2. E tem um pontinho problemático, que é o 1
f de 1, que é onde a gente está estudando o limite. Certo? Então, à medida que você for passando aqui na matéria, você vai começando a compreender melhor esses exemplos que eu vou estar utilizando junto, certo? Então, eu vou compilar aqui, ó, apertar aqui Run, estou selecionando essa célula, ó, saiu esse gráfico aqui. Então, aqui, claramente, você vê que quando o x tende a 1, ó, pela esquerda, eu estou indo para a altura 1, e pela direita, ó, quando eu vou para 1, ó, meu gráfico vai para 2. Tá certo? E aí, claro, em particular tem um pontinho, um f de 1. Quanto é que vale a imagem de 1? Vale 2, porque ele está nessa parte aqui da função. Ó. Então, de fato, achamos 1 quando nós viemos pela esquerda, ó, a parábolazinha subindo, parou lá em 1, e pela direita ó, achamos o 2, está mais acima. Né? Então, perceba que é muito fácil, quando você olha graficamente, falar que o limite não existe, porque os laterais eles são diferentes. Ó. Não houve um casamento desse pedaço com esse, uma junção, né? Uma aproximação deles. Então, o limite não existe. Vamos pegar mais um exemplo para você entender isso melhor. Tem essa função aqui. Ó. Considere a função f de x igual a 2x mais 3 se o x é menor que menos 2 e x ao quadrado menos 5 se o x é maior que menos 2. E aí, da mesma forma, vamos estudar nesse ponto problemático aqui, os limites laterais. Então, determine os limites laterais e o limite quando x tende a menos 2. Note que no caso anterior só existiram o quê? Os laterais. O limite mesmo não existiu porque não houve uma igualdade dos laterais. Viu? Isso é importante. Então, vamos aqui. Ó. Então, se eu for calcular o limite aqui com x tendendo a menos 2 pela esquerda, esse menuzinho aqui não tem a ver com o sinal do número, mas só que eu estou vindo pela esquerda, né? O que acontece? Pela esquerda eu vou pegar a função de cima, ó, os valores menores que 2. Então eu vou substituir o menos 2 aqui, ó, 2 vezes menos 2 mais 3. 2 vezes menos 2, menos 4 mais 3, menos 1. Por outro lado, se eu tiver pegando 2 pela direita, ou seja, valores maiores, ou menos 2, né, pela direita, né, valores maiores que menos 2, então eu vou usar a função de baixo. Ó. Então aqui eu vou ter x ao quadrado menos 5 vai ser a função. Então menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, menos 5, menos 1. Opa, houve um casamento dos dois, ou seja, uma igualdade. Então neste sentido eu posso falar que não só os limites laterais existem, como eles são iguais, o que acarreta pelo teorema 2 que o limite exista e seja igual a menos 1. Aí eu peguei o mesmo exemplo anterior para você ver o que é que muda. Muda muito pouco. Olha, eu mudei aqui que o x tem que ser menor que menos 2, vai funcionar essa função, e do contrário vai funcionar essa outra. E aí eu peguei uma vizinhança do menos 2, por exemplo, de menos 4 até 0. Então aqui, ó, menos 4 até menos 2 e de menos 2 até 0. A mesma ideia, o resto tudo igual. Ó. Claro que aqui mudou também, né, o ponto que eu quero que apareça lá, o ponto de junção, ó, que é o menos 2. Então eu quero menos 2 e a imagem de menos 2. Quando eu compilar aqui, ó, pronto. Então o meu primeiro gráfico é esse. Ó, perceba que ele é uma função afim, se você estudou, né? Vai ser uma retinha. E aqui é uma função quadrática, ela vai ser bem curvada. Mas há o quê? Uma junção, ó. O gráfico, ele, onde um está indo, ó, que é o menos 1, o outro também está indo quando eu me aproximo por um lado ou por outro. Ó. Quando eu estou indo aqui para o menos 2 pela esquerda, estou subindo aqui, ó. Está indo para menos 1. Então, quando eu estou indo pelo menos 2 pela direita, ó, está indo também para o menos 1. Tá certo? Então, nesse caso, não só os laterais existem, como existe também o limite. Tá certo? Que é uma consequência lá do teorema 2, né? Esse aqui, ó. Certo? Que o limite vai existir somente se os laterais existem, né? E são iguais. Tá certo? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Vejam bem essa questão gráfica, é muito importante, tá certo? Que vocês entendam, né, como esboçar gráfico, e você escolhe o software da sua preferência, tá certo? Por quê? Porque a ideia gráfica ela vai desempenhar um papel muito importante no seu aprendizado, tá certo? Então é isso aí, espero que tenham entendido, que tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.